Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Temporada 2022 do Conexão 21, a todo vapor. Olha, o papo hoje é muito bacana. A gente vai falar de gestão de imagem, de reputação, com a minha querida amiga Mariúcha Moneró. Papo super divertido. E também vamos conversar com o Luiz da Etática. Vai falar pra gente sobre e-commerce, sobre as necessidades do e-commerce, da importância de você ter realmente uma estratégia bem pensada e uma comunicação bem pensada por trás. Olha, tenho certeza que você vai curtir. Então senta, relaxa e aproveita o Conexão 21. Toda segunda-feira, 21 horas, na TV Max. Bem-vindos a mais um Conexão 21. E olha, hoje o papo é importante. Estão vendo já aqui, né? Alegria de ser tricolor. Estou recebendo uma amiga querida, queridíssima, Mariúcha. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar batendo um papo aqui com a gente. A gente vai conversar, olha, sobre gestão de imagem, crise, reputação, ou seja, tudo que eu preciso. Então ela vai dar todas as dicas aqui para vocês. Mariúcha, super obrigado. Fala um pouquinho aqui para a gente Um prazer estar aqui. Da sua trajetória, né? É um prazer estar aqui, super obrigada pelo convite, né? Saudações tricolores. Saudações tricolores. Para começar, saudações tricolores. E, enfim, eu me formei em jornalismo, fiz jornalismo e fui trabalhar em redação fui trabalhar no esporte, que é uma área que eu sempre adorei e fiquei 10 anos no esporte do Jornal do Brasil e cobrindo Copa do Mundo, Olimpíada, etc. Você sabe que eu fui a primeira mulher de um jornal brasileiro a cobrir uma Copa? Olha. Não vou dizer qual foi, não, porque vão deduzir. Deixa quieto. É melhor não falar nisso. E aí depois, na verdade, depois da Copa de 94, na Copa de 94, eu saí do jornal porque eu recebi um convite para fazer o filme oficial da FIFA, e que naquela Copa era uma equipe brasileira, e aí quando eu voltei eu abri uma agência de comunicação e aí comecei a trabalhar muito com esporte, mas abri o leque e fui trabalhar com muitas outras coisas. E aí, assim, hoje em dia eu faço muito gestão de reputação, gestão de imagem e gerenciamento de crise, que na verdade as marcas e as pessoas, hoje qualquer pessoa é uma marca, então vou tratar aqui por marcas. Claro. Né? Mas as marcas precisam... E muito. Não sabem sempre como fazer e com a internet e com a pandemia, esse processo foi muito acelerado e assim Potencializou demais, né? Demais, e não tem como não se preocupar com isso nesse momento, né? Não tem como fugir disso. Olha, gente, vai por mim. Ela é a maga disso daqui. É até chato falar assim, não, quando tá com crise, chama a Mariúcha. Mas chama sem crise também. Na verdade é isso, né? A gestão de imagem, de reputação, é a gente preparar a marca para não entrar em crise, claro, para não se deparar, de repente, com uma crise. Se você está ali, né, tomando conta e fazendo aquilo, é para você não se deparar com uma crise. Mas uma crise, quando você tem uma crise, a coisa mais importante é a agilidade. Você tem que ter agilidade para lidar com uma crise. Então é isso. Quem não faz também um trabalho prévio e tal, na hora de uma crise, que não se preocupou ou não tem um trabalho voltado para aquilo, ainda tem que se mexer para pensar e o que faz e quem chama, como faz. Então acaba perdendo. Acaba perdendo um tempo precioso. Dá uma dica aqui pro pessoal, Mariúcha, sobre preservar a reputação, tomar cuidado com determinadas coisas. Então, assim... 3 dicas básicas. Então, na verdade, antigamente, quando a gente falava no campo da comunicação em preservar a reputação e imagem, você falava muito em assessoria de imprensa, porque era uma coisa de construir uma imagem através dos veículos de comunicação que falavam para a grande massa, né?
O que aconteceu com o advento da internet e redes sociais? Essa intermediação acabou. Então, as marcas falam com o público e o público fala direto com as marcas, nos seus próprios canais. Então, assim, é muito mais rápido e é muito menos evitável. Então, assim, realmente, para você conseguir fazer uma gestão de reputação e imagem e evitar a crise, o que tem que ter hoje? Primeiro, que tem que ter verdade. Não adianta você hoje dizer, não, porque a minha marca está preocupada com isso, e não está. Porque vão descobrir e vão botar nas redes, entendeu? Então primeiro, verdade. Vamos realinhar aqui. Se isso aqui está difícil de entrar aqui em valores, em missão, vamos mudar. Primeiro, verdade. Segundo, transparência. E terceiro, uma comunicação constante. Tem que prestar atenção na comunicação. Você tem que falar, tem que ouvir e tem que responder. Porque também não adianta, tem muita gente que vai para as redes e que cuida da imagem e que tem publicidade, tem assessoria de imprensa, tem os próprios canais, mas só fala, não escuta. E quando escuta, não está pronto essa interação com o público é fundamental. O Mariucha, a gente via assim antigamente, o pessoal tinha assim a clara noção de, não, esse tipo de coisa é só para empresa muito grande, entendeu? Uma estrutura gigante. Mas, como você falou, essa coisa ficou tão potencializada que isso atinge a empresa gigante, atinge o pequenininho mesmo, né? Então, assim, nesse rol aqui, assim, da maioria das empresas que giram aqui pelo Conexão 21, que são de médias empresas, isso eu acho que ainda é mais importante. Mais importante, porque tem uma mistura muito grande do pessoal com o profissional e às vezes o pessoal não consegue fazer essa distinção. Mas isso aqui eu estou falando do pessoal. Cara, é a mesma pessoa, né? Não, e tem uma outra coisa também, né, Blua? Assim, porque uma grande empresa, mal ou bem, se ela leva um tranco, mas ela pode retomar o seu curso. Uma pequena e média empresa, quando leva um tranco, é muito difícil. É difícil. Entendeu? Você retomar, se reerguer, é difícil. Então, é mais importante você prestar atenção nisso do que uma grande empresa. Claro que a grande empresa também é importante para todo mundo, mas a grande empresa tem mais como retomar, entendeu? E a pequena e média não tem. É isso que às vezes a gente... eu vejo acontecer muito aqui com a turma, né? E o pessoal só percebe isso quando acontece a tragédia, né? Então, assim, principalmente assim, no âmbito de pequena e média empresa, quando acontece uma situação desse, é de nível de tragédia, né? Pois é, exatamente. E aí é como você falou, a reação tem que ser rápida, tem que ser, né, assertiva. Assim, quando a gente pensa em crise, assim, porque eu, por exemplo, eu faço trabalhos distintos, né? Então, tem empresas que eu presto um serviço para criar uma imagem para garantir uma... É como se fosse assim, um começo é você definir e criar e botar de pé uma imagem. Depois você faz a manutenção, que é aquela reputação. É você preservar a reputação da empresa. E a terceira coisa é quando dá uma crise, você fazer um gerenciamento de crise. Mas o ideal é que não dê a crise. O ideal é que não dê a crise. Quando você está ali cuidando da sua reputação, porque o que é cuidar da reputação? É justamente você saber como é que o público te percebe, como é que você quer falar, você ir ajustando a sua imagem, você ir mostrando a qualidade, a transparência, a perenidade, entendeu? É você ir, de fato, deixando claro e mostrando ali, sem subterfúgios, o que você faz, da forma que você faz. Então, dar uma garantia, mostrar para aquele público que é uma coisa de qualidade, é uma coisa confiável. E hoje em dia tem muito disso, né? As pessoas se engajam, elas querem saber exatamente como que aquela empresa está se posicionando, está pensando, como que aquele líder está reagindo a determinados assuntos, né? Então, isso, por exemplo, foi uma das coisas que se potencializou muito na pandemia.
foi um case para a gente, assim, de comunicação, porque as pessoas, como as marcas reagiram ao problema. Grandes marcas saíram na frente, parando de falar delas, falando de, olha, a pandemia está aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é melhor isso aqui, atenção com isso. E entrou no mundo pandêmico, assim, para que as pessoas pudessem, de fato, ter ali naquela marca uma pessoa que estava segurando na sua mão. E outras não. Quiseram até, se tinham alguma correlação, se aproveitar daquele momento para vender seu peixe. E foi um desastre. Um desastre. Olha, pessoal, como costumo falar aqui no Conexão 21, a conversa passa assim, voando. É que eu estou batendo um papo com a minha querida amiga Mariúcha Moneró. E olha, eu quero deixar uma dica, a gente está fechando aqui esse bloco, mas eu quero deixar uma dica para você, é o seguinte: não importa se você é pequenininho, se você é médio, se você é mais ou menos pequeno, mais ou menos médio, se você é grandão, não importa o nível. Importa que você tem que ter uma boa orientação de comunicação para saber o que vai falar, da forma como vai falar, o seu público, o que ele está esperando. Isso é fundamental, isso faz uma diferença gigante. Vamos lembrar que hoje a internet popularizou de uma forma tal e as comunicações estão de uma forma tal que qualquer coisa pode ser muito bom ou muito ruim. Então, prestem atenção nisso, chamem a Mariúcha, tá certo? Torçam pelo Fluminense na Libertadores. Com certeza. Mariúcha, super obrigado por ter aceitado esse convite. Um super aqui. prazer. Para mim foi uma honra. Para mim também. Conheça o jeito simples de vender online. Somos especialistas em trazer a sua loja para o mundo digital. São mais de 300 projetos em 8 anos de história. Acesse o nosso site e saiba mais. Simples. De volta com Conexão 21, quero fazer aqui um agradecimento ao presente que eu ganhei aqui do meu querido amigo Rauan Moraes da Simples. Super abraço para o Rauan, para a Dani, para o Elias. Elias, você precisa voltar para a gente discutir um pouco mais sobre física quântica. Olha, mas a conversa aqui hoje vai ser super bacana também, super agradável. Vamos falar muito de e-commerce, Olha, eu nem sei direito, mas eu combinei com ele que eu ia perguntar durante o programa. Luiz, super obrigado por ter aceitado aqui o convite. O Luiz da Etática vai conversar muito com a gente. Conta um pouquinho, Luiz, por favor, da trajetória, né, quais são os projetos da Etática que vocês estão fazendo agora. Legal. Primeiro de tudo, muito obrigado. Muito obrigado. Não vou falar de física quântica, não vou me aprofundar. Mas vamos lá. O meu universo é o universo do e-commerce, né? Um universo que eu acho que está extremamente em alta nesse momento, principalmente por causa da pandemia. A pandemia veio, apesar de toda essa desgraça que vem junto da pandemia, mas ela veio para alavancar alguns setores e o setor acelerou o e-commerce. O e-commerce, né? Com certeza, né? Então, a Etática, eu sou um dos fundadores da Etática. A Etática nasceu em 2008. Ainda eu posso dizer que lá em 2008, quando a gente abriu a agência, a gente ainda estava num oceano azul. Poucas agências eram focadas em e-commerce, a gente era 100% e-commerce na época. E bem jovem, com 24 anos, aí dá para fazer os cálculos da minha idade. Deixa quieto. A cara não entrega tanto, mas enfim, a gente naquela época nadava num oceano um pouco mais azul. Então a gente teve a oportunidade aí de trabalhar no desenvolvimento da primeira loja da Líder Magazine, na época, que hoje é só Líder. A gente deu consultoria para a abertura da loja virtual da Farm, passamos por Blumen, loja do Flamengo, Espaço Rubro Negro, WQ Surf, entre outros grandes cases de e-commerce no Brasil. E a gente, com tudo isso acontecendo, a gente começou a entender assim, o que esses grandes estão fazendo para alcançar esse resultado. E por que os pequenos hoje estão com tanta dificuldade de entrar? Logicamente que de 2008 para hoje, né, o e-commerce mudou muito, e não só o e-commerce como um todo, eu digo de comportamento de compra, o cliente em si e tudo mais, mas a estrutura que hoje existe para atender desde o micro, pequeno, médio, grande lojista, ajudou, né, esse processo todo, e a gente começou a entender assim, os grandes estão dando certo, os pequenos que estão entrando ainda estão com uma dor de cabeça, não estão conseguindo converter. Como que a gente pode ajudar essa galera? Então essa nossa experiência que a gente trouxe dos grandes, a gente tentou trazer, e a gente sempre faz uma analogia que todo mundo vai para a Olimpíada, né? Tem técnico, treina de segunda a sábado, sexta, enfim,
tem uma alimentação balanceada, tem um material que precisa ter, mas por que o primeiro é o primeiro e o último é o último? Exatamente. Então, existe ali um pulo do gato e foi isso que a gente fez. Por que o grandão está vendendo muito e o pequeno ainda não? E aí a gente trouxe, começou a trazer essa realidade do grande para o pequeno, adaptando, lógico, as ferramentas, Claro. que são ferramentas e ferramentas, e essa tem sido a nossa jornada. Hoje, o nosso grande foco é, de fato, trazer o micro, aquelas pessoas que não têm ainda um e-commerce, não entendem de e-commerce, que ainda é uma realidade e supernatural, para eles darem certo, né? Então, terem a loja virtual, e não basta ter a loja virtual, o que precisa ser feito para converter? Porque eu tenho um amigo uma vez, vou contar uma história muito rápida, virou para mim e falou assim, pô, Alberto, abriu um e-commerce, a loja virtual. Eu falei, bacana. E aí? Abriu o e-commerce. Pronto, eu falei assim, né? Pô. Legal. Aí ele virou para mim assim, e quando é que o pessoal começa a comprar? Eu falei assim, cara, olha só, abrir o e-commerce não pode ser um segredo. Exatamente. Mas enfim, mas é exatamente Mas isso isso que você né, falou Luiz? é importante. Quando a gente abre o e-commerce, é quase que um segredo, né? Se eu pudesse posicionar hoje uma loja virtual dentro de um shopping, ele estaria atrás do banheiro. Por quê? A loja virtual, ela não fica num corredor de passagem onde todo mundo vai saber que você existe, uma marca desconhecida. Luiz Felipe Moda. Se eu abrir hoje no principal corredor do Barra Shopping, eu vou vender. Chegar uma época de Natal, se eu tenho bons produtos, bons preços, bons atendentes, a minha loja é bonita, a minha chance de vender é grande. Já no e-commerce não é a mesma realidade. Eu preciso me fazer ser visto. Exato. Então, eu tenho que ser ativo na hora de me mostrar. Então, redes sociais, fazer campanhas patrocinadas no Google, no Facebook, no Instagram, existem muitos canais para isso. Mas se no meu planejamento inicial eu não tiver um mínimo de estrutura financeira para divulgação, e aí eu estou falando Tem que ter financeira... comunicação, né? Se não existe. E eu estou falando quando investimento financeiro, o tempo é dinheiro, né? A rede social é grátis, mas tem que despender um tempo para isso. Ou vai botar uma pessoa para fazer. Exato. Enfim, então essa é a nossa realidade hoje, trazer os micro, pequenos lojistas para o universo online e fazer eles dar certo. O grande desafio não é trazer eles para o online. Exato. Isso você falou, tem uma loja virtual, e agora? Bacana, super legal. Bacana, parabéns, você tem uma loja. Agora a gente tem que fazer vender. E esse é o nosso grande desafio que a gente tem hoje feito, trazido diversas aí junto com o Rawan da Simples, né? Que a gente está unindo forças para Super fazer isso parceiro. acontecer. E o que é legal, a gente está com um projeto agora, né, para inclusive ajudar o pessoal lá de Petrópolis. Então a gente está criando toda uma estrutura bacana para fazer, poder ajudá-los. Então, construir essa nova realidade deles dentro do virtual, se ainda não tiveram, se tem, o que a gente pode fazer para contribuir, já que algumas perdas estão tendo nessa tragédia que acabou de acontecer. Então, assim, esse é o nosso momento, esse é o momento que a gente está... É quase que... É pago, né? Não a parte do pessoal de Petrópolis, mas eu digo os pequenos. Mas eu digo assim, é quase que eu me sinto ajudando as pessoas a darem certo, porque entrar no mundo online não é fácil. Não é fácil. E é exatamente é gratificante isso. demais. É muito legal. E uma coisa que eu falo para a turma, assim, você pega uma grande instituição, uma grande empresa, o cara tem estrutura, tem departamento disso, departamento daquilo, contrata consultoria, enfim... Tem recursos para fazer aquilo ali acontecer. Exato. Claro, acontece e ele tem os seus resultados. E eu acho que o que vocês estão propondo para o comércio que é um pouco menor, né? Assim, de você dar esse suporte, estruturar, colocar eles, gerar visibilidade, para o cara se focar no seguinte, o cara é bom de vender, o cara é bom de gerir aquele comércio. Deixa essa outra parte aqui com quem é especialista. E isso daí é muito importante. E olha, gente, assim, eu quero reforçar aqui, né? Comunicação é tudo nesse negócio. Exatamente. Quem, sabe, se você não é visto, como é que você vai ser lembrado? Exato. Tem uma frase legal, se não me engano, é do Tim Cook, que é um ex-CEO do Yahoo, que ele dizia que uma loja virtual sem marketing digital é um outdoor no porão. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E dentro, né, disso, a gente costuma trabalhar muito com o que a gente chama de eu-keep. É uma pessoa só. É isso e mesmo. muitas das vezes, se não é sozinho, é a mãe e a filha, a esposa e o marido, o pai e o filho. E é exatamente essa a grande ideia. Assim, é possível ter uma loja virtual e trabalhar sozinho? Dá trabalho. Ter uma loja virtual dá trabalho. Mas... se tiver um bom planejamento, se tiver uma boa estrutura pré-montada ali, utilizando as ferramentas corretas,
Se organizar bem, né? Exatamente. E aí vem essa parte de estruturação nossa que a gente faz. A nossa metodologia, a gente não é desculpa o termo, não é um fast food de e-commerce. A gente não entrega para o cliente e fala, se vira a partir de agora. Não está pasteurizado aquilo ali, né? Não. A gente tem um processo que, apesar de ser um processo pré-determinado, ele é personalizado. Então, o cliente entra em contato com a gente tem um tempo determinado onde ele contrata, na verdade, ele não contrata uma loja, mas ele contrata um gestor de projetos que entende de e-commerce. E ao longo de um mês, 20 dias úteis, ele tem a sua loja sendo criada e ali ele vai tirando todas as dúvidas que ele tem. Como é que eu faço isso? Como é que eu gerencio meus pedidos? Como é que faz para gerenciar os meus clientes? Subir um banner, cadastrar um produto. E ao longo dessa jornada dele, a gente vai dar o suporte e no final ele tem uma loja virtual. Então ele sai instruído, inclusive. Exatamente, sai bem fundamentado. Né? Exatamente. A gente não dá só o peixe, a gente dá o peixe, mas também ensina a pescar. Ensina a pescar, isso que acho que isso é fundamental. Até porque, como você estava falando, assim, tem a galera que é realmente pequenininha, é ele sozinho, é a pessoa que às vezes... Familiar. Que é familiar e às vezes agora, que a gente estava até conversando aqui nos outros programas que a gente gravou, aquela situação do cara que empreendeu por necessidade, né? Ele se viu sem oportunidade no mercado, pegou uma rescisão e para esse cara, então, é bala de prata. Tem que dar certo querendo ou não, sem né? dúvida, sem dúvida. Durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de trabalhar com 3 lojas que foram para o programa do Caldeirão do Hulk ainda, que era aquele Mandando Bem. E era exatamente essas oportunidades. Era o menino que fazia brownie na favela, o menino com síndrome de Down que fazia brigadeiro gourmet, um menino que fazia acessórios com peças de Lego. Então, assim, exatamente essa necessidade, essa necessidade de empreender por conta da pandemia que veio e outras coisas que vieram juntas. Outras situações que fizeram com que essa galera tivesse que migrar. Só que essa migração é complexa, porque não entende às vezes nada do universo digital, mas eu tenho uma habilidade, como é que eu vou fazer, já que ainda tem essa questão do distanciamento, tem tudo isso, e o mundo do universo online foi legal. E junto com isso veio, vamos ajudar quem está empreendendo, os pequenos empreendedores, os médios empreendedores, o que fez com que essa galera pudesse dar certo. Então, isso é muito positivo. Não, isso é muito legal. E uma coisa que eu estava conversando com um amigo outro dia, né, que falou assim, olha, é muito bacana você poder ajudar, empurrar, orientar essa turma que está iniciando. Mas no final das contas, assim, eu não quero que isso que eu vou falar aqui acabe com glamour, não. No final das contas, você está fomentando um mercado que volta para você. Sim, sem dúvida. Essas pessoas lá na frente, elas acabam fazendo esse retorno. Pô, agora eu aprendi como que eu vou fazer isso aí. Vou falar com o Luiz. É isso. Pô, isso que é muito bacana. É isso. Dentro do nosso negócio faz todo sentido. E para qualquer coisa, né? O melhor marketing da gente é o cliente, ou quem está satisfeito na outra ponta, né? E uma vez que existe esse bom trabalho sendo feito por nós, e eu digo que existem outras agências fazendo. A gente hoje tem um círculo de amizade com outras agências e a gente sempre tenta passar a nossa experiência para essas agências também. O que a gente está fazendo de certo, porque se eu encarar todo mundo como um concorrente, esse é um grandíssimo tiro no pé. É um erro. Porque se o meu concorrente, que é ainda que uma agência que faça isso, fizer um bom trabalho, ele está fomentando o e-commerce para o crescimento do e-commerce. Então, quanto mais pessoas satisfeitas que tem e-commerce que vão falar, tem o e-commerce e dá certo, aquele caso, né? E agora, o que faz? Não, eu estou dando certo. Aí ele fala para o amigo, fala, faz o e-commerce que vai dar certo. Luiz, quanto mais gente fazendo um bom trabalho, facilita você o seguinte, se você pega um cara que hoje está cru, você tem que chegar, aí você tem que vender a ideia de botar um e-commerce, você tem que vender a ideia, até chegar lá no final que você vai falar assim, olha, tem aí tática, ou seja, exato. O seu tempo todo é vendendo uma concepção, vendendo um projeto e você vai falar da empresa um pouquinho. Agora, se já existe essa ideia pré-concebida no mercado, é ótimo, você chega lá e já sei o que é e-commerce, bacana, então olha só, eu vou falar aí a tática aqui para vocês. Perfeito. Isso é ótimo, realmente. Sem dúvida. E essa trajetória toda aí que, graças a Deus, a gente tem feito, tem dado certo. A gente escolheu alguns frutos ao longo desse período, né? A gente ganhou alguns prêmios importantes, o Vetex Day, lá como agência Revelação. Eu ganhei um prêmio pessoal, foi muito legal também ao longo da pandemia, aí, que foi como planejador digital de 2019. Fantástico. Foi ainda antes, né? E 2020, 2021 que eu fiquei em top 10
do profissional de e-commerce pela ABCom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, assim, frutos sendo colhidos, né? E não foi só votação popular, passa por uma banca antes, de acordo com tudo que passou. Então, assim, tem sido legal. E o gratificante disso tudo é esse resultado que eu ganho, lógico, pessoal, tem uma questão de, pô, estou fazendo o negócio certo, mas ao mesmo tempo olhar para outra ponta e falar assim, olha, a galera que eu estou desenvolvendo, né, e a gente olha métricas, hoje a gente é a agência parceira diamante da Loja Integrada, que é a plataforma que a gente desenvolve o e-commerce, e a gente olha os números e fala, pô, os números padrões deles são esses, dos clientes que a gente criou, é a metade, ou seja, 80% das pessoas não conseguem sobreviver até o 6º mês, mas os nossos clientes estão passando disso, estão virando o ano, estão começando a faturar, vender todo dia. Então, essa parte é ainda mais gratificante, né? De entender que deu esse certo. reconhecimento todo é consequência disso Sem tudo. dúvida, sem dúvida. Olha, pessoal, o Conexão 21, a gente está tendo aqui uma moção para transformar a Conexão 21 em Conexão 41, para a gente ter mais tempo para falar com a turma, está passando muito rápido sempre. O papo aqui foi maravilhoso com Luiz da Etática. Luiz, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, foi uma honra. E pessoal, fiquem ligados aí no Conexão 21, até a próxima.